Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Congresso analisa uma medida provisória que estabelece novos critérios para regularizar áreas urbanas e rurais. De acordo com o governo, a ideia é facilitar a concessão de titulação definitiva aos assentados e uniformizar os valores para a negociação dos terrenos. Segundo o INCRA, existem mais de 8.700 projetos de assentamento pendentes de análise. Porém, entidades de urbanistas, arquitetos e ambientalistas e também movimentos sociais ligados à moradia popular acreditam que ela desconstrói toda a legislação hoje existente, ameaçando o planejamento urbano e abrindo espaço para grileiros de terra. O Câmara Debate da Rádio da TV Câmara vai discutir o tema com os deputados Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, presidente da Comissão Especial que analisa a proposta, e João Daniel, do PT de Sergipe. Deputado Isalci Lucas, quem está com a razão? O Brasil, a gente tem algumas legislações que têm muito tempo que estão em vigor, legislações que partiram de um amplo debate, como o Estatuto das Cidades, e os movimentos sociais estão questionando que essa legislação toda vai ser jogada fora. Era necessário? Não é verdade isso. Na prática, a medida preserva toda a legislação, preserva a parte ambiental, a parte urbanística, o Estatuto da Cidade, não revogou nada disso. Segundo, isso é a realização de um sonho de mais da metade dos brasileiros, em especial aqui no DF, também mais da metade da população mora em áreas irregulares. O objetivo da medida provisória é titularizar, é dar escritura para as pessoas que estão há anos, 50, 40, 50 anos, sem esse documento, que é fundamental. Quem veio para o DF, por exemplo, no início de Brasília, ou quem foi para a Amazônia, Rondônia, Acre, para produzir, eles foram convidados para ir. Aqui nós temos pessoas que estão há 60 anos produzindo e não têm o título da terra. Então, essa medida provisória, ela simplifica. Primeiro, ela é urgente e é relevante. Esse assunto é um dos mais relevantes que nós temos no país. E é urgente, porque você sabe, os projetos de lei que vêm aqui para essa casa costumam ficar 10, 20 anos aqui. Então, isso já foi debatido, por demais debatido. A reforma agrária está suspensa em função da decisão do Tribunal de Contas da União. Então, essa medida veio simplificar e realmente resolver essa questão e facilitar como instrumento para que os estados e municípios possam, de fato, regularizar todas as áreas. Inclusive para servir como, no caso da economia, né, muita gente hoje não consegue investir porque não tem a escritura e os bancos não aceitam, por exemplo, como garantia apenas a posse. Então, isso vai incrementar, inclusive, a economia do país. Além das moradias, você tem Minha Casa Minha Vida, você tem as favelas que não têm escritura. Nós temos aqui em Brasília, Planaltina, por exemplo, tem mais de 150 anos, tem muitos bairros que não têm escritura até hoje. Então, é a realização do sonho de muita gente, quase mais de 50% da população brasileira. Deputado João Daniel, o senhor acredita que pode resolver essa questão da irregularidade fundiária que a gente tem no país? Ajuda nesse sentido? Olha, primeiro, a nossa bancada do PT não é contra a regularização fundiária, nem a questão da titularização. O nosso problema que nós estamos participando e debatendo a 759 é que todos os debates, inclusive uma comissão geral na Câmara feita, todos os movimentos do campo e da cidade que lutam por moradia fazem questionamentos e deixam muitas dúvidas e certeza de que revoga todas as leis importantes que já foram conquistadas e retira o poder dos movimentos sociais que lutaram para construir a questão da luta tanto da moradia urbana quanto da questão rural. Então, esta é a nossa preocupação. São conquistas históricas que nós não podemos perder. Segundo, o governo que está aí nasceu a partir da retirada de uma presidenta legítima, manda uma medida provisória com o objetivo de titularizar. Esta titularização não diz como deve ser feita. Nós defendemos que a regularização e a titularização deve ser feita, mas precisa ter critérios. Por exemplo,
Nas áreas urbanas, precisa ser feito todas as condições de infraestrutura. É papel do Estado. O Estado quer sair, não quer assumir o compromisso de regularizar a favela, de fazer saneamento, água. Na área rural, o governo quer dar o título da terra com 2 anos do assentado. Mas ele não diz que para regularizar, ou seja, para dar o título, precisaria ter estrada, água potável, escola, todas as condições. Nesse momento, o governo que está aí quer fazer os interesses de grandes setores imobiliários, urbanos e agradar o agronegócio, que tem uma grande bancada ruralista, interesseira em áreas da União e também em áreas de reforma agrária. Como em áreas de reforma agrária? Tem muitos assentamentos que foram conquistados, que são áreas nobres, que produzem. Na medida que você titulariza, você abre a possibilidade de venda das áreas. Nós defendemos que as áreas rurais desapropriadas devem ter a titularização, mas a nossa Constituição permite, por exemplo, o título de concessão real de uso. É concessão real de uso. Se a pessoa quer sair, ela sai, recebe a indenização. Mas é prioridade para aquele que foi assentado, que os seus herdeiros e os seus familiares sejam donos quando ele não mais ficará ali por morte ou por algum motivo. Então, nós achamos que a terra é um bem da natureza, tanto urbana quanto rural. O Estado deve cumprir o papel de fazer a distribuição da terra e a função social, que é dar direito à terra rural e urbana. Titularizar é importante, nós não somos contra. Porém, a forma como está beneficia a grilagem de terra rural e urbana. Uma das questões é a titulação, a questão das regras para a titulação da área da Amazônia. Essa titulação depende de que a área esteja produtiva. Isso não pode gerar um aumento no desmatamento? Quer dizer, porque hoje a gente tem atividade econômica de extração na Amazônia. Essa área vai poder ser titularizada? Como é que vai ficar essa situação para evitar um desmatamento? Deixa eu dizer para você. Primeiro, a legislação ela preserva tudo. A questão ambiental, a questão de planejamento, tudo isso. O que a medida faz é consolidar o que já existe. Porque nós temos o mundo virtual e o mundo real. Nós temos que regularizar o mundo real. E tem data, não incentiva nada para frente, muito pelo contrário. Aquilo que está consolidado, né, moradias que as pessoas moram, mesmo sendo área rural, mas tem característica urbana, que tem muitas cidades pequenas que eram área rural transformando numa cidade, eles precisam ter a regularização. Aí nós temos a questão das terras do INCRA, que de fato precisa ser regularizada e poderia ter sido feito já, a legislação já permitia, mas agora simplifica um pouco mais, inclusive com preço justo. O preço hoje vai chegar na faixa de R$ 221 o hectare, financiado em 20 anos, com 3 anos de carência. É exatamente para que as pessoas que já produzem há anos e anos possam ter a sua terra, com a sua escritura. Ninguém quer ficar a vida toda com direito de uso, né, sendo terra produtiva. Segundo, preço justo e preço acessível. Segundo, a área social. Nós temos a REURB-S e a REURB específica. A REURB específica são esses loteamentos que foram feitos em terras que não eram definidas, se é da União, se é particular, porque no DF, por exemplo, você sabe que 70% das terras tem dificuldade, tem alguma irregularidade. Então, o REURB é para organizar os condomínios. A gente queria discutir os REURBs daqui a pouquinho. Tá. Com relação à área rural. Área rural. Não área vai rural nós temos o INCRA. Não, porque você vai preservar o que já está consolidado. Aquilo que está em produção, ele vai ter a garantia que vai continuar produzindo e vai ter a escritura da terra. Agora, se ele vai vender essa terra depois, aí realmente ele vai receber a escritura. E nós somos pela propriedade. Você está lá há 30 anos produzindo. Nós temos aqui no PADEF, por exemplo, as pessoas que vieram antes do DF e que está produzindo aqui há 60 anos e sem escritura. Então, essa terra produtiva está sendo produzida, ela será regularizada em nome das pessoas que lá estão há esse tempo todo. Não há incentivo, é consolidar, né, é você regularizar o que está consolidado. Aqui, e tem data, né, antes da medida, depois não há nenhum incentivo, muito pelo contrário. Não há nenhuma estimulação para você vender ou você grilar ou invadir mais terra, muito pelo contrário. Nós estamos querendo dar um basta nisso, regularizar as coisas consolidadas e organizar o sistema. Isso na área do INCRA. Na área do SPU, a mesma coisa. Nós temos muita área que não é do INCRA, mas é da União.
também vai ser transferido para os municípios, para os estados, e eles farão também a regularização dessas áreas, né? Aquilo que for feito, que puder ser feito diretamente pela SPU, vai ser feito nos mesmos moldes e os mesmos preços acessíveis do INCRA. Né? Se for passar para a União, nós estamos botando cuidado, inclusive, na hora de passar para o município para regularizar, nós temos que preservar os preços, para não haver especulação por parte dos municípios na hora de passar para a população. Deputado João Daniel, como é que o senhor vê essa questão de exigir que as áreas sejam produtivas numa região como a Amazônia, que até agora a legislação, inclusive, incentivava que se preservasse áreas, né? Que ela não fosse desmatada? Nós temos muita preocupação, debatemos com representantes da Amazônia. A Amazônia é onde está a nossa maior reserva de biodiversidade do planeta, a maior reserva de água potável do mundo. Portanto, é muito importante que a sociedade brasileira esteja atenta. E nós temos preocupação com relação ao que a medida provisória pode possibilitar na regularização de áreas daqueles que têm interesse em destruir a Amazônia, em nome de que vai exportar produtos, em nome de que o Brasil precisa ter mais exportação e assim por diante. Mas na questão agrária, o deputado Isalci colocou uma questão que é preocupante, que está na medida provisória. Ela autoriza, o Estatuto da Terra e a nossa Constituição de 88 diz que toda propriedade rural acima de 15 módulos fiscais que não cumprir a função social, ela deve ser desapropriada para fins de reforma agrária. E o que ocorre? A medida provisória fala que o INCRA vai pagar essas áreas. O fazendeiro ou aquele que é dono da terra, que não produz, que não cumpre função social, ele não mais receberá em títulos da dívida agrária. Como é que nós vivemos numa crise atualmente? O governo não tem dinheiro nem para fazer o censo agropecuário, ou não quer fazer. Não tem um centavo no INCRA para a maioria dos programas. O governo coloca na medida provisória que agora vai desapropriar em dinheiro. É exatamente, primeiro, se tivesse dinheiro, privilegiar o dono da terra que não produz. E, portanto, se ele é dono da terra e não produz e não cumpre a função, ele deveria receber em título da dívida agrária e não em dinheiro, porque ele precisa saber que a terra tem função social. Então, essa é a nossa preocupação, paralisa a reforma agrária. Outra questão grave também é a questão da seleção de beneficiários. A medida provisória não reconhece movimento social e sindical, quer por edital. E isso é grave, porque isso é do tempo da ditadura. Os movimentos sociais e populares é uma conquista da democracia e da sociedade brasileira. Quando tem um acampamento de sem-teto urbano ou um acampamento de sem-terra rural, o papel do Estado é cadastrar e buscar a solução. Da forma como está, ela proíbe o assentamento de famílias. Hoje, mais de 150 mil famílias acampadas no Brasil. Isso é grave. Eu estou vendo que o deputado Isalci, eu sei que o senhor quer responder, mas a gente vai fazer um intervalo, deputado, e a gente volta com a resposta do deputado Isalci Lucas. Até lá. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a regularização de terras no Brasil com os deputados João Daniel, do PT de Sergipe, e Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. E a gente terminou com o deputado João Daniel dizendo as irregularidades que ele acredita que essa MP traz para a questão da regularização da terra rural. Deputado Isalci Lucas... Primeiro é o seguinte, essa medida provisória recebeu 732 emendas. Nós já fizemos 4 audiências públicas, ouvindo toda a sociedade civil organizada. E abrimos a possibilidade, inclusive, de fazer as audiências públicas em todos os estados, em todos os municípios. E o relator, até o dia 20, vai receber as sugestões para, evidentemente, melhorar o texto, modificar a medida provisória, que será votada dia 26 e depois vai para o plenário. Agora, foi dito aqui a questão do pagamento em dinheiro. Primeiro que não é obrigatório. Agora, o governo poderá, sim, comprar em dinheiro. Por quê? Porque hoje, quando você compra com título, o preço é 10, 20 vezes mais caro.
Então, é questão de mercado, para você comprar mais barato, o governo poder comprar mais barato. O que é produtivo é que será regularizado. Tem, inclusive, limite. O que nós estamos debatendo exatamente é essa questão do prazo. Agora, essa questão da suspensão da reforma agrária não foi por causa da medida provisória, foi o Tribunal de Contas que encontrou milhares e milhares de irregularidades nos assentamentos e proibiu que o governo continuasse essa política do jeito que está. Então, essa medida provisória, ela veio trazendo essa novidade do edital, né? Como tem outras novidades da medida provisória, exatamente para democratizar, para não beneficiar apenas aquele que tem a ousadia de ir lá e invadir a terra da pessoa. Então, todos terão direito, por edital, de se apresentar e se apresentar para ter o seu terreno e a regularização do passado, né, da consolidação. Então, o mais importante é o seguinte, a medida não foi votada, medida provisória, além das 732 emendas, pode ainda acatar sugestões. Então, essas preocupações que o deputado coloca, se existe realmente fato, né, que possa melhorar a medida provisória, não tem, o relator se prontificou a aceitar qualquer sugestão. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida, eu tenho feito reuniões em todo o DF, conversando com pessoas do Brasil todo. De fato, é um sonho da metade da população. Eu acho que nós precisamos aprovar e rápido, que é o desejo realmente, quem está produzindo não tem a escritura. E quem tem a moradia também não tem escritura. A gente tem uma questão, na área urbana, a gente tem uma questão de déficit de moradias, que isso eu não sei que número, eram 6 milhões de famílias, isso talvez tenha aumentado, faz muitos anos que eu não... Mas essa questão a gente também tem um outro problema nas áreas urbanas, que é a questão das invasões. Né? O Estatuto das Cidades e diversas leis urbanísticas determinam que determinadas áreas devem ser de área verde, parques, e essas áreas, seguidamente, em todo o Brasil, são invadidas, seja por condomínios de luxo, seja por invasões de sem-teto. Essa legislação vai permitir a regularização de todos esses tipos de áreas? Quer dizer, a gente vai deixar para lá o projeto urbano das cidades? De forma alguma. Ela não trabalha com Deputado isso. João Daniel. Olha, a questão urbana, os problemas urbanos do Brasil são problemas da história da formação do Brasil. O Brasil é um dos únicos países que fez legalmente a libertação dos escravos, apesar de ainda termos trabalho escravo, mas não fez a reforma agrária. E as pessoas e os escravos foram para as cidades, formaram favelas. A origem da favela vem da escravidão, que sobe aos morros nos lugares mais ruins. Então, nós temos um problema urbano no Brasil, que é um amontoado, grandes cidades que não tiveram planejamento, que não tiveram organização. Nós temos ainda muitas terras da União. Nós avançamos muito na moradia urbana, em leis urbanas, em movimentos urbanos, nos governos Lula e Dilma. Teve outros governos também que avançaram, mas principalmente no governo Lula e Dilma. Nosso medo e a nossa preocupação é de que as áreas da União que ainda existam, elas possam ser regularizadas pela MP para particulares e não destinada àquilo que deve ser o objetivo central, que é doar estas áreas para servir de moradias urbanas ou também para que os municípios, estados façam áreas de obras públicas e assim por diante. Então, a nossa preocupação, o movimento urbano como um todo, tem essa preocupação porque a medida provisória está em vigor. Ela está em vigor. Ela revogou as leis importantes que foram conquistadas. Tudo bem, ainda vai a plenário. Nós temos mais de 700 emendas e nós vamos lutar para manter tudo aquilo que foi conquistado. Mas nós temos dúvida. Por que nós temos dúvida? Nós vivemos um momento de um Congresso conservador. A boa intenção do deputado Isalci, aqui colocando, eu acredito, deputado, mas nós temos um Congresso conservador que vem votando muitos projetos e leis que não são favoráveis para beneficiar a maioria da população brasileira. Na questão agrária, o TCU e o INCRA tiveram várias questões. Eu tive audiência no TCU com o presidente do TCU, com uma comissão de deputados. O problema agrário do Brasil, dos assentamentos, é simples e o INCRA pode regularizar tudo. O que o TCU verificou
nós colocamos e provamos para eles que a maioria dos problemas eles estavam errados. Os técnicos ficam dizendo que é irregular um assentado morto, que morreu. Então é proibido um assentado morrer. O errado é que o INCRA não fez a mudança. Portanto, o papel do INCRA, do Estado, ir lá e regularizar qual é o familiar que lá está. Mas isso não precisa de MP 759, já tinha legislação. O problema é que paralisou a reforma agrária. Hoje o INCRA não faz assentamento de família nenhum, está tudo paralisado. E essa MP não vai resolver. Deputado Isalci, essa questão urbana, a questão de Brasília, o senhor citou diversas vezes Brasília. Brasília é um exemplo típico de condomínios que invadem áreas de reserva ambiental, condomínios que invadem área pública, recentemente pessoas que moram à beira do lago, que se ocupam da área pública. Isso vai ser regularizado ou isso vai ser corrigido? Primeiro eu quero dizer o seguinte, dizer, vai permitir esse tipo o que trata de Estatuto da Cidade, ele foi transcrito na medida provisória, não foi revogado, tudo necessário. Será exigido toda a legislação ambiental, a questão do Estatuto da Cidade. Agora, a medida ela vai permitir os condomínios, por exemplo, em áreas públicas, que são consolidados, que ninguém vai derrubar toda... Aqui nós temos que derrubar metade do Distrito Federal. Aquilo que está consolidado e que não afeta a lei ambiental, porque você tem um condomínio, suponhamos que 10% esteja em área ambiental, você resolve os 90% e os 10% você tira e realoca, acha outra solução para isso, mas não é permitido, evidentemente, e vai ser exigido toda aquilo que é exigido em qualquer condomínio. O que nós estamos é consolidando o fato já existente. E, evidentemente, na área de baixa renda, vai ser por conta do governo. A infraestrutura tem que ser do governo, inclusive a escritura gratuita. Aqueles condomínios da classe média e que compraram de boa fé porque o governo não ofereceu uma política pública de habitação e todo mundo precisa morar, esses serão regularizados. Como? Venda direta. Aqueles que já moram vão poder comprar, eles vão pagar novamente, compraram e vão pagar novamente para o governo, de forma direta, aquilo que foi feito. Evidentemente, abatendo as benfeitorias que foram feitas por eles, a valorização do terreno em função dessas benfeitorias. Estamos consolidando, inclusive, uma coisa que não está previsto na lei, de manter os condomínios fechados, porque hoje você tem uma insegurança total e o governo não tem condição de dar segurança. Então, nós vamos consolidar esses condomínios que são condomínios fechados, né, para que o próprio morador faça as benfeitorias internas e mantenha a sua segurança. Então, o preço, porque muitos condomínios em Brasília já poderiam ter sido regularizados, mas o governo quer colocar um preço acima do mercado. Então, nós estamos colocando a medida provisória que tem que ser o preço justo, né? Então, deduz as benfeitorias, a valorização do imóvel em função das benfeitorias. E, na prática, a gente está colocando também, não sabemos se vai ser prazo ou para que o servidor que engaveta os processos para não regularizar, ou que cria dificuldade para vender facilidade, que eles sejam realmente punidos por não cumprir aquilo que está determinado. Então, essa medida provisória, ela consolida aquilo que foi invadido, que foi feito na boa-fé e que precisa ser regularizado. Então, até o limite da medida provisória. Então, a vantagem da medida provisória é que a medida provisória tem prazo de regularização, são 120 dias. Passou disso aí, porque se vier para cá o projeto de lei, que é o que o PT defende, que aí discuta isso, o projeto de lei, foi igual a reforma do ensino médio, né, que foi medida provisória. Se estivesse aqui no Congresso, ficamos 20 anos discutindo isso aqui. A medida provisória foi lá, aprovou e resolveu. E vai melhorar o Brasil. Da mesma forma, essa medida provisória vai realizar o sonho de todo mundo que mora irregularmente, pessoas que moram há 100 anos aqui, é o caso de Planaltina, né, que não tem escritura, vai ter a sua moradia, inclusive nas favelas. A medida provisória traz uma novidade, que é a questão da laje, o direito de laje. Porque as favelas é assim, você constrói, depois outra pessoa constrói em cima da laje aqui. Essa medida traz essa novidade, onde todo mundo vai ter também a sua escritura, como tem quem mora em apartamento. Então, é uma medida importante. Tenho certeza que a aprovação da população é maioria absoluta, até porque a maioria absoluta tem irregularidades. Agora, o assentamento, a reforma fundiária está parada em função de inúmeras irregularidades que ocorreram na reforma através do INCRA, através do Tribunal de Contas. Basta ver muitas pessoas que têm poder aquisitivo alto, têm carro, têm isso, têm aquilo, com a reforma agrária, por isso que o tribunal suspendeu. 1 minuto para concluir, deputado João Daniel. Essa questão da reforma agrária, o
TCU fez uma injustiça tão grande que uma pessoa que tem um carro com mais de 30 mil, que valia mais de 33 mil reais, já era irregular. É como se o assentado tem que ser pobre e morrer pobre a vida inteira. Eu conheço assentados de Sergipe que chegaram a uma renda com trator, com carro, em 12 anos de vida. Como tem assentados que estão há 20 anos, que estão ainda com dificuldades. Então, é errado a forma como o TCU fez, nós não concordamos. Por isso, nossa preocupação, para encerrar, é que a MP, todos os setores organizados da sociedade, rural e urbana. E como disse a deputada Erondina, quanto mais se estuda, mais se vê perigo nessa MP, para que ela não seja usada por aqueles que querem usar a terra apenas para enriquecimento rural e urbano. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate. Também no YouTube. Obrigada pela audiência.